É isso, gente. Depois de muito barraco no Zap, muita briga de família, acabou a eleição de 2022. Foi o resultado mais apertado da história da nossa democracia. Lula foi eleito presidente do Brasil pela terceira vez, com 50,9% dos votos. Mas e agora, hein? O que acontece? Oiê, eu sou Carol Prado, jornalista do G1. E olha, ao contrário do que algumas pessoas pensam, quando um novo presidente é eleito, ele não fica de férias ali esperando o dia da posse. O trabalho já começa no período de transição do governo. É esse intervalo de tempo meio misterioso entre o fim de uma eleição e a data em que o novo governo de fato começa. Eu aposto que muita gente aí que está me vendo agora nunca entendeu direito o que o pessoal fica fazendo nesses 2 meses. O Brasil tem leis para organizar a forma como um presidente passa o comando do país para outro. E é isso que eu vou te explicar hoje aqui. Você vai entender direitinho como é que funciona o período de transição, quem é envolvido nisso, qual é o propósito desse trabalho e o que acontece se rolar algum problema no meio do caminho. Antes, já sabe, né? Clica aí para se inscrever aqui no canal do G1 e nunca mais ficar por fora dos debates mais relevantes do momento. Se gostar desse vídeo, compartilha com todo mundo. Bom, gente, a lei que regula as transições de governo foi criada lá em 2002 e aí depois, em 2010, um decreto complementou as regras desse processo. Um ponto que é muito importante é que esse é um trabalho com a participação dos dois lados, o governo que está saindo e o governo que está chegando. Por isso é fundamental que os dois lados estejam dispostos a dialogar para fazer essa passagem de bastão da melhor forma possível. Daqui a pouco eu vou te explicar o que pode acontecer se esse diálogo não rolar. Mas antes, vamos às regras. Pela lei, o presidente eleito tem o direito de montar uma equipe de transição que trabalha nesses 2 meses entre a eleição e o dia da posse. No caso, a posse do Lula vai ser no dia 1º de janeiro de 2023. Inclusive, informação aqui, hein? Em 2023 vai ser a última vez que um presidente do Brasil vai assumir o cargo nessa data ingrata para os jornalistas de plantão. A partir de 2027, ou seja, no mandato que vier depois desse, a posse do presidente vai passar a acontecer no dia 5 de janeiro. Mas voltando aqui ao nosso assunto, o grande objetivo da equipe de transição é saber exatamente em que pé estão as coisas no governo. Sabe quando você começa num emprego novo ou numa escola nova e aí demora dias para entender ali como é que funcionam as coisas? Pois é, o ideal é que isso não aconteça na presidência. O novo presidente não pode chegar ali de paraquedas sem entender nada, afinal o país tem problemas urgentes para resolver, né? Por isso a equipe de transição trabalha em conjunto com o governo que está saindo para entender exatamente como é que estão funcionando os ministérios, as entidades e todos os órgãos federais. Também para ter informações sobre as despesas, os programas, os projetos do governo. Em resumo, a equipe de Lula vai ter acesso a dados e documentos públicos e sigilosos do governo Bolsonaro. Mas vem cá, será que o atual presidente pode simplesmente decidir não colaborar com esse trabalho? Eu fui tirar essa dúvida com a especialista em Direito Administrativo Marilda Silveira. O que acontece se um presidente do Brasil decide não colaborar com o processo de transição para um novo governo? Essa transição é muito importante, sobretudo para o cidadão, para que ele tenha continuidade das suas políticas públicas e é claro que, havendo óbices e descumprimento a essa lei, seria preciso investigar a prática de crimes contra a administração pública, justamente aqueles que dão execução aos princípios da Constituição, da publicidade, da economicidade, da eficiência e até mesmo a lei de improbidade administrativa, que transformou em improbidade aquela da violação dos princípios, 2 improbidades específicas, aqueles que se negam a prestar contas e aqueles que se negam a dar publicidade a atos da administração. É evidente que isso exige investigação, a gente precisa identificar o porquê eventualmente isso estaria acontecendo e as consequências disso para poder dar e implementar uma responsabilização pelo descumprimento de uma lei que é tão importante e que, na verdade, garante o direito mais do cidadão do que da própria administração pública. Isso já aconteceu no Brasil em algum momento? É claro que a transição de um governo para outro é sempre muito complexa, sobretudo quando a gente está falando da presidência da República e do governo federal. Mas mesmo assim, desde 1988, nessa Constituição, a gente não tem nenhum presidente que tenha criado óbices a transição de um governo para outro. Pelo contrário, no governo Fernando Henrique, em que a gente teve a transição para um governo de oposição, houve a edição da medida provisória que foi transformada em lei 10.609, justamente para institucionalizar essa transição e criar cargos
em que servidores são nomeados para entender o que está acontecendo no governo federal e passar esse bastão para o próximo governo que vem. A gente já teve alguns casos, como na transição do Marechal Deodoro da Fonseca, que teria se recusado a passar a faixa para o primeiro governo civil, que foi o do Prudente de Moraes, e a gente também tem o caso do Figueiredo, que se recusou a passar a faixa e que teria criado óbices à transição, ou gostaria de criar para o governo Sarney, mas argumenta que teria sido pelo falecimento do Tancredo Neves. Bom, gente, a lei diz que a equipe de transição pode ter até 50 membros. Essas pessoas são escolhidas pelo novo presidente eleito. Elas assumem cargos especiais que ficam vinculados ao Ministério da Casa Civil, o ministério que ajuda o presidente a integrar todas as funções dele. É o ministro da Casa Civil do governo que está saindo que fica responsável por nomear, ou seja, por oficializar a contratação desse time escolhido pelo governo que está entrando. A Casa Civil também tem que oferecer um lugar, a infraestrutura e o apoio administrativo para esse pessoal poder trabalhar. No governo Bolsonaro, o ministro da Casa Civil é o Ciro Nogueira. Vai ser papel dele conduzir esse processo de transição junto com a equipe de Lula. Mas além do próprio ministro, esse time aí da transição também é supervisionado por um coordenador, que é escolhido pelo novo presidente. É dele a função de solicitar dos órgãos e entidades do governo que está saindo as informações que o governo que está entrando precisa. Lula já anunciou que o coordenador da equipe de transição dele vai ser o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Pela lei, os órgãos do governo Bolsonaro ficam obrigados a fornecer as informações que o Alckmin solicitar. É com base nessas informações que a equipe de transição vai preparar os primeiros atos do novo presidente. São ali aquelas medidas mais urgentes que geralmente são anunciadas já no primeiro dia de mandato. Claro que por aqui a gente vai ficar de olho em tudo que rolar para explicar para você. Se gostou desse vídeo, compartilha com um amigo e não esquece de seguir a gente aqui no canal do G1 e ativar o sininho para receber as notificações, certo? Beijo, até a próxima.